Sabe por que você capa o boi? Sabe o motivo de você capar o boi? Tirar os bagos do boi? Um dos motivos é fazer com que ele engorde, uma questão, enfim, questão sanitária também, mas um dos principais motivos é você tirar a agressividade dele, de uma certa maneira a masculinidade dele. Ontem eu estava numa empresa e nós estávamos falando sobre essa questão de algumas pessoas que você realmente você faz um processo de capação mental. É um fato que algumas pessoas fazem e não só nas empresas, né? Ou seja, isso é às vezes um líder que ele mata o ímpeto, a vontade, a energia, um mau gestor quando ele faz essa ação potente de destruir a alma, né? A ânima da pessoa, ela vai, seja por vários motivos, né? Tem pessoas que usam o poder econômico, vou te demitir, você depende daqui, e às vezes a pessoa depende. Eu tive um caso na minha trajetória, um caso bem emblemático, eu trabalhava no banco, e um cara que trabalhou comigo, ele era meu gerente, foi meu gerente, e ele usava muito isso. Vou demitir você, hein? Não tá bom, hein? O mês tava ficando meio fracão, hein? Fazia terrorismo, né? Terrorismo mental com as pessoas. E isso é uma prática de pessoas que são, e aí entraríamos por vários motivos, inseguros, problemáticos, perfil, né, até do mal, podemos dizer assim. E eu lembro disso, o cara que trabalhou comigo, ele era justamente assim. Comigo não funcionou muito, por mais que eu dependesse do banco, eu dependesse do meu salário e tudo mais, mas eu sempre tive muitas fortalezas, muitas estruturas financeiras e tudo mais, então nunca me permiti estar dependente de uma fonte de receita só, isso é uma coisa minha. Mas ele fazia isso muito, e ele fazia isso com outros amigos no banco também, e outros sofriam muito. O cara que ligava domingo meio-dia, na hora do almoço ele ligava meio-dia. E ele mexia com algumas questões emocionais muito poderosas, assim, muito fortes, muito agressivas, sabe? Assim, ele ia matando a pessoa, matando. Vai tirando a voz, vai tirando a potência, vai tirando a força, vai tirando a masculinidade mesmo, vai tirando aquela coisa do tipo assim, você vai combater, você vai discordar do cara, você não consegue. Você vai dar teu ponto de vista, você não consegue. Acaba matando a personalidade que existe em você. Você vai matando aquela personalidade, vai matando o eu, porque no momento que você fala, ele não, você depende, uma dependência financeira, às vezes uma questão de dependência pessoal, emocional, momento de vida. E é engraçado que essas pessoas que são castradoras, né, elas entendem muito bem quem é fraco, ou elas ficam buscando e cheirando muito bem quem é fraco. Ela testa você, inclusive, para saber se você é frágil. Se você for frágil, ela vai testar, ela vai te falar uma coisa, ela vai te brigar um negócio, ela vai te gritar um dia para ver teu limite. Ela vai gritar com você um dia e você vai, se você ficou quieto, esse cara é mole, esse cara é fraco. E ela vai subir, ela vai escalar, ela vai continuar. Ela vai dizer para você que você não está fazendo um bom trabalho, mesmo você se dedicando muito. Ela vai, não, eu acho que eu vou demitir você, eu acho que eu vou finalizar esse contrato, eu acho que você não está indo bem e tudo mais. Ela vai fazer comparações. Olha como a pessoa lá é melhor que X, olha como o outro me ajuda muito, você não, o outro faz muito, você não. Você ganha mais que ele. Eu sinceramente, ela vai minar a sua mente, ela vai minar a sua ânima, a sua força, a sua energia, a sua base vital. E isso é uma forma de castração. Eu estava falando sobre isso nessa outra empresa recentemente, porque eu vi isso acontecer com uma pessoa. E eu vi ao longo da minha trajetória acontecer várias vezes, mas especificamente essa pessoa. E ela foi ficando quieta, foi ficando, se calando. Hoje ela aceita tudo. Hoje a pessoa que comanda ela aceita tudo. Essa pessoa é até sócia da outra, na verdade, são sócios. É engraçado isso, são sócios. Mas ela está num nível tão sobreveniente, tão abaixo de servidão, que a pessoa fala, olha, eu vou parar de pagar. Vou dar um exemplo assim. E a pessoa fala, tá bom, beleza. E não há nenhum ovo. Não, calma aí, irmão, senta aqui, como é que é o negócio, como é que é o jogo, entendeu? A pessoa não pode falar A nem B. E isso você, no xadrez, né, no xadrez mental, no xadrez profissional, no xadrez corporativo,
você vai se colocando, vai colocando a corda, vai se colocando a corda, vai se colocando a corda. É parecido com o que acontece com a sucuri, né? A sucuri, ela vai apertando e conforme você vai se mexendo, ela vai apertando mais, apertando mais, apertando mais, apertando mais, até você não aguentar mais. O interessante é que isso não acontece só no fator profissional, né? Ou seja, isso é uma questão interessante, porque isso acontece muito no âmbito pessoal também. Pai e filho, marido e mulher, isso ocorre muito, ou seja, pessoas tóxicas que vão desenvolvendo um trabalho em cima da mentalidade da pessoa e vai destruindo a pessoa, diminuindo ela, mostrando para ela que ela não é tão boa, dizendo para ela pequenas brincadeiras, que eu falo, pequenas brincadeiras no dia a dia, às vezes é uma coisa de besteira, mas você não tá muito bonita, não gostei muito disso, acho que é por aí, e ela vai dizendo e vai provando para você que você não é capaz, que você não tem capacidade, que você depende dela. Ela vai dando, ela não fala de uma vez, ela vai falando pequenas nuances, pequenas porções de veneno que vão fazendo você diminuir. E aí, fazendo uma avaliação de como hoje nós estamos, né, em termos de sociedade, onde as pessoas são cada vez mais frágeis, né? Ou seja, estamos vivendo hoje num mundo de uma geração, e quando eu falo geração não entenda idade, mas de um momento onde as pessoas estão mais frágeis, porque eu vejo pessoas de 35, 33 anos frágeis, e não é pela geração, não é uma molecada mais jovem, não é esse o ponto. Nós estamos num momento geracional, vamos dizer assim, num momento que nós estamos vivendo onde as pessoas estão mais frágeis. Aí você pode dizer, foi a internet, foi a falta de guerra, foi a televisão, enfim. São diversos fatores que podem ter ocasionado. Eu acho que eu sempre digo que nunca é uma coisa só. Não existe a bala de prata, não existe uma coisa que resolve tudo e não existe uma coisa que causou tudo. Há sempre fatores que vão ajustando, seja o advento da internet, que nos individualizou muito, né? As mídias sociais nos individualizaram muito. Eu já até passei dos 40, eu sou de uma época, de uma geração, de um momento onde as pessoas eram mais comunidade e isso fazia nós fortalecermos, a família era mais forte. Quando a gente fala família, não é uma questão de esquerda, direita, a família estava junto, conjunto, as pessoas cresciam juntos, ou seja, com essa fortaleza. E isso foi diminuindo, isso nos individualizou e nos tornou mais frágeis, é um ponto. O argumento, hoje eu ouvi uma coisa interessante, acho que foi até o Rica Perrone que falou, achei legal. Sempre existiu as pessoas de direita, esquerda, os que concordam, os que concordam e tudo mais. Só que antes as coisas se resolviam no bar. O cara falava que, não concordo com você, beleza, show de bola, vai te fuder, beleza. Hoje não. Então resolvia ali. Se fosse o caso, ia muito, ia pra uma porrada e vamos lá e vamos tocar o pau. Hoje não. Hoje as pessoas, eu arrebento você pela mídia social, eu destruo você. É só você ver nossos vídeos. Tem gente que chega, fala mal, não sei o quê, quem é esse careca? Eu vi o cara mandando lá no YouTube, achei do caralho, achei incrível. E o cara fala mal, mas o cara tá atrás de uma mesa lá em Pirapozinho do Norte. Não tá na minha frente, porque na minha frente ele não fala isso. Se falar, ou ele tá armado ou sabe lutar muito bem. Senão ele não vai falar. Então, o mundo mudou, ou seja, isso nos tornou cada vez mais frágil, porque para fora nós somos muito fortes, mas por dentro não. E esse é o ponto, é muito fácil de manipular isso. Eu vi uma pessoa recentemente, João, não sei se você viu, o Pablo Marçal estava cobrando 20 mil reais para batizar as pessoas no Rio Jordão. 20 mil reais por pessoa. 20 mil reais por pessoa. Mas eu estava falando, eu não culpo o Pablo. Não culpo, eu não consigo culpar. Eu posso dizer que ele é um cara sem escrúpulo? Posso dizer que ele é um cara sem escrúpulo. Mas não posso dizer que ele seja um cara não inteligente, um cara muito inteligente. O que me amedronta não é o Pablo cobrar 20 mil reais, o que me amedronta é alguém pagar. A gente às vezes ataca o agente, mas não é ele o ponto. Não é o Pablo que cobrou os 20 mil reais. Irmão, se tem gente para pagar 20 mil reais por fazer batizado no Rio Jordão, nem sei se é real, mas eu vi a notícia, cara, irmão, fudeu, entendeu o que eu tô dizendo? Fudeu, e aí que tá, não é ele. Cara, ele tá jogando o jogo dele. Sempre existiram coaches, sempre existiram as pessoas como ele. Eu lembro que antigamente era fita, né, de VHS. As pessoas vendiam milhares de fitas, ficavam milionários fazendo isso.
efetivamente falando um monte de coisa, groselhas quaisquer, e várias pessoas falando de década de 80, 70, 90, que eu peguei. Já existia isso há muitos anos atrás, não mudou. Um cara muito conhecido, pai do Marcos Marques, né, o José Marques, ele fazia isso nos anos 80. Ele levava as pessoas para um hotel lá em São Paulo, em Goiânia, e cobrava milhares, um monte de grana da galera. Isso já existia antes, existiu o advento da internet e tudo mais. Agora, beleza, já existia. Agora, como é que isso massificou? Massificou porque as pessoas estão cada vez mais castradas emocionalmente. Cada vez mais esse castrar emocional vai tirando das pessoas a capacidade de raciocinar, de pensar, de ser crítico. As pessoas estão frágeis internamente. É o momento da história humana que mais as pessoas procuram psicólogos e psiquiatras. Nada contra, tem grandes amigos meus que são psicólogos, são psiquiatras, que bom que eles estão ganhando dinheiro. Mas por que isso acontece? Porque estão frágeis. Cada vez mais frágeis, ou seja, acossadas por questões com os seus pais, com o amor, faltou o amor do pai, o amor da mãe. Ah, o meu pai trabalhou muito e não me deu atenção, o meu pai também, e aí, foda-se. Entendeu o que eu tô dizendo? Meu pai trabalhava pra cacete, eu via ele de vez em quando, quando eu faço uma relação com meu pai de antigamente, eu lembro, cara, eu nem lembro muito bem quando eu encontrava meu pai. Mas algumas pessoas internalizaram isso como uma culpa. Então, quando eu pego tudo isso e levo para o mundo corporativo, leva pau. Leva pau, leva pau. Isso vai acontecendo e vai diminuindo e pensando. Isso vai tornando cada vez mais difícil você conseguir líderes. Recentemente eu fiz um vídeo sobre a falta de profissionais nas empresas. Não é falta de gente, é falta de pessoas não castradas. Pessoas que pensem, pessoas que têm capacidade de desenvolver um bom trabalho, pessoas que sejam necessariamente fortalezas, pilares de um negócio. Como é que uma pessoa vai ser uma fortaleza ou um pilar de um negócio sem estar preparada emocionalmente? É impossível isso acontecer. Não dá. Não dá. Como é que ela vai liderar pessoas? Para você ser um líder, você precisa, no mínimo, liderar a si mesmo, suas emoções. Você começa liderando suas emoções para depois você liderar as pessoas, para depois você ser um líder de um negócio, de um processo, de uma gestão, de um resultado. É impossível isso não acontecer. Quando você une essas duas coisas, você consegue resultado. Antes disso, não. Então, no momento que nós estamos vivendo, é um momento bastante crítico em relação a isso. Agora, uma mensagem que vai diretamente não para as pessoas que são mais frágeis e castradas, mas vai para as pessoas que estão acima delas, os líderes, as pessoas. Não se aproveite disso. Ao contrário, potencialize as pessoas, direcione as pessoas. Faça com que essa bagunça emocional que as pessoas têm não se utilize para crescer para cima da pessoa. Ao contrário, potencialize elas, melhore elas, ensine elas, direcione elas. Porque se você o fizer, as pessoas conseguem sim se desenvolver. Agora, quando você usa isso para o mal, você não só não tem uma equipe, você não só não tem uma empresa, você não só não tem uma relação real de poder e de comando, você tem uma relação, na verdade, de estupro mental, de agressividade mental. Isso não vai levar ninguém a lugar nenhum. Nem você a lugar nenhum, nem essa pessoa a lugar nenhum, nem o seu negócio a lugar nenhum. De forma alguma. Gestores de hoje em dia, eles são um pouco educadores, um pouco pais, um pouco direcionadores, um pouco rígidos, sim, precisa ser, mas precisam ser, acima de tudo, pessoas que pensem no futuro, efetivamente. Eu preciso ser forte? Claro que preciso. Eu preciso, quando eu conseguir fazer com que as pessoas ganhem casca, eu tenho que fazer forte, mas até lá, saiba construir isso. Eu não posso ficar cobrando com todo o amorzinho do mundo um profissional de alto nível, claro que não. Mas no momento que eu estou construindo ele, eu preciso ser agridoce. Eu preciso educar, eu preciso cobrar, mas eu preciso educar, direcionar e desenvolver. Eu não posso castrar. No momento que eu castro as pessoas, eu perco a maior capacidade que eu tenho delas. Isso eu estou falando para líderes, pais, estou falando isso para todo o conjunto e relacionamento que se tem no mundo, numa sociedade.